Irmão, tá ligado mesmo? Ah, então tá bom, pensei que já tinha esquecido, né? Graças a Deus, louvado seja Deus. Tá com a sua família perto aí? Tá com a esposa perto aí? Se tá, não dá um beliscão não, dá um abraço nela aí. Ok? Se não tiver ninguém, dá um abraço no irmão, é família também. Ok? Todos nós temos uma família, graças a Deus. Irmãos, que coisa boa é o tema deste mês. Gálatas 5, verso 22. Põe para a gente aí, Damares. Esse verso, irmãos, terminando o mês de maio, tem que ficar no teu coração aí. Ok? Gálatas 5, verso 22. Assim como um cacho de uva, nós vamos aproveitar ao máximo de cada parte dela. Gálatas 5, verso 22. Ok? Podemos ler todos juntos? Ok? 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deixa aí, Damares, de novo. Homens, atenção, para gravar no teu coração, hein? Vamos lá, novamente. Só os homens, é aquela voz forte, determinada. 1, 2, 3. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora as irmãs... Não, calma, peraí, irmã. Capricha mais. Atenção, olha lá. 1, 2, 3. Lei. Ah, que coisa boa! E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a alegria. É importante, irmãos, que quando nós falamos o fruto do Espírito, não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito, porque eu creio que Paulo deve ter usado a própria uva para poder trabalhar esse termo de fruto, ok? Então diz o seguinte, nós vamos trabalhar a alegria. É importante, irmãos, que quando nós falamos em alegria, a palavra no grego é chara, é a palavra grega. E a palavra alegria aparece 60 vezes só no Novo Testamento. Olha que interessante. A palavra alegria aparece 60 vezes no Novo Testamento. E alguém muitas vezes... chega a dizer, o crente não pode ser alegre, ele deve ser alegre. Uma característica do crente é ser alegre. E aqui a Bíblia cita inúmeras vezes. Mas esse tipo de alegria que nós estaremos trabalhando um pouquinho nesta noite, ele não vem de coisas naturais, de coisas terrenas. Essa alegria, ela vem de onde? Ela vem de Deus. Ela tem que vir de Deus para fazer a diferença, e essa alegria deve estar no meio da família, deve fazer parte da vida familiar. Por isso que nós vamos trabalhar alguns aspectos dessa noite. Interessante que Billy Graham, o maior evangelista do século XX, ele certa vez disse, num verdadeiro lar cristão, até a chaleira canta de alegria. Não é? Nos nossos dias, muita gente não tem chaleira em casa. Mas a chaleira que, quando a água ferve, o que acontece? Ela começa a assobiar. Né? Até a chaleira
até a chaleira canta de alegria. Por isso, irmãos, o que nós precisamos para ter alegria no espírito, no meio da família? Primeiro aspecto que eu creio que nós devemos, irmãos, passar a compreender, é colocar genuinamente uma alegria do espírito, buscando, acima de tudo, o reino de Deus. Para viver essa alegria, que não vem de coisas e circunstâncias, tem que vir de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que colocar o quê? O reino de Deus acima de todas as coisas. Romanos 14, verso 17, diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Por isso, irmãos, é importante dizer que essa alegria não vem porque você tem um carro novo, não vem porque você não sente dor nenhuma, não é porque você não tem nenhuma necessidade extrema, não é porque você está passando por uma boa fase, não é porque tudo que você quer você tem, não é isso. Alguns consideram felicidade isso, mas não é, porque tudo isso são momentâneos. Nós sentimos felicidade e alegria num determinado momento, mas logo se vai, porque a natureza é assim. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é aquilo que nós gostamos de nos alimentarmos e comermos, não é ter um bem, não é ter um patrimônio grande, mas é justiça e paz. Justiça de fazer as coisas certas, justiça de poder decidir o que é correto, paz que vem das decisões e escolhas corretas que nós fazemos conforme a palavra de Deus, e isso gera alegria no Espírito Santo. Mas o que acontece muitas vezes no meio da família? Às vezes, irmãos, nós colocamos a família em primeiro lugar. Nós colocamos a família em primeiro lugar, acima de Deus, acima da sua justiça. E muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo o que é certo. Meus irmãos, é lógico que nós amamos a nossa família, é lógico que o marido ama a esposa, que a esposa ama o marido, que a esposa ama os filhos, que os pais, os avós amam seus netos, os tios amam seus sobrinhos. Mas, irmãos, muitas vezes nós vivemos idolatrando a família, e nós pensamos que estamos fazendo certo. Quando nós colocamos a família em primeiro lugar, meus irmãos, nós estamos gerando uma idolatria, porque por mais que nós amamos, o outro não pode retribuir as nossas expectativas. A família, muitas vezes, irmãos, nós não temos as respostas que nós precisamos para termos alegria. Às vezes nós vemos, irmãos, e o pastor, infelizmente ou felizmente, tem essa percepção. Nós vemos, irmãos, muitas vezes, a esposa triste. Parece que sempre triste, porque o marido ainda não se converteu, ou algum filho ainda não se converteu, e parece que a tristeza é muito maior do que a alegria de ser salvo, da alegria de ser salva, da alegria de ter esperança no futuro, da alegria de saber que o seu testemunho fala, e que no tempo de Deus, Deus pode agir. Mas enquanto isso não acontece, há tristeza. Às vezes as ordens estão invertidas. Quando nós idolatramos a família, irmãos, os recursos que vêm dela são poucos para dar respostas a tudo que nós passamos. Mas, irmãos, como diz a palavra de Deus, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós amamos a Deus, quando Deus, Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, irmãos, todos os recursos que nós precisamos para ser feliz na família, nós as temos.
quando nós amamos a Deus, nós podemos compreender o que é amar o marido, o que é amar a esposa, o que é amar os filhos. Mesmo nos momentos mais difíceis, familiares e conflitos, nós podemos compreender o que é amar, porque vem de Deus o perfil, como nós acabamos de ler, que é o fruto do Espírito, a paciência, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Nós as temos quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí os recursos nós temos para compreender o cônjuge, para poder compreender o filho, para poder dar-lhes conselhos vindos da parte de Deus, para poder crer nos milagres de Deus, crer nas transformações que Deus pode dar para o marido, para a esposa, para o filho, ou para quem você está orando, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos a família em primeiro lugar, os recursos necessários para amar, nós não os temos. Por isso, irmãos, que é muito importante, o primeiro passo é nós colocarmos Deus em primeiro lugar para termos alegria. Alegria no Espírito. Eu tenho certeza, irmãos, que nem todos que chegam aqui estão com a vida resolvida. Eu sei que muitos chegam aqui na casa do Senhor deixando um probleminha em casa. Muitas vezes deixando o marido bicudo. Já vai de novo para a igreja. Já vai no culto de terça. Agora vai na quinta. Agora vai no almoço também. Vai na EBD. E no culto à noite. Assim não dá. Porque, irmãos, eles não compreendem o que é alegria no Espírito. E mesmo com dificuldade, chegando na casa do Senhor, há algo que faz você adorar a Deus. Que faz com que você se alegre na presença de quem? De Deus. Que durante o tempo que você está aqui, você se sente feliz na presença de Deus. Não é para que tudo lhe vá bem, mas é o poder do Espírito Santo de Deus que dá a oportunidade de você gerar alegria no teu coração. E essa alegria no teu coração deve ser expressada no ambiente da família, no ambiente do lar. Sabe, irmãos, nós precisamos muitas vezes compreender isso, porque muitas vezes na alegria no lar, nós somos muitas vezes rabugentos, somos críticos, somos, irmãos, muitas vezes, mas Deus não quer que seja assim. Deus deseja que nós olhamos aquilo que Deus tem nos dado, e dado uma capacidade tal, irmãos, de poder, mesmo nos ambientes não tão fáceis, o Senhor nos dê essa alegria. É essa alegria que Paulo está dizendo, é essa alegria, irmãos, de colocar Deus em primeiro lugar. Por isso, irmãos, se você tem pensado, você tem sofrido demasiadamente pelos seus familiares, coloque Deus em primeiro lugar. Deus vai te dar uma capacidade tal de poder ultrapassar os desafios e os problemas e viver a alegria. Por isso, irmãos, é necessário que a igreja possa compreender e a alegria do lar ser algo verdadeiro. Por isso, quando a Bíblia nos diz buscar primeiro o reino de Deus, né, nós devemos fazer isso, irmãos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos crer que as demais coisas serão o quê, irmãos? Acrescentadas. Então busque ao Senhor, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Deus vai abençoar a tua vida, vai dar uma capacidade tal de você mesmo nas dificuldades poder louvar e agradecer a Deus na vida da sua família. E quando isso acontecer, você vai amá-la verdadeiramente. O fruto do Espírito vai ser achado na tua vida. E você vai ser bênção para a sua família. E é o ambiente necessário para Deus trabalhar e trazer o milagre da salvação para a sua casa. Completar aquilo que iniciou através da tua vida e completar no meio da tua família. Por isso, coloque Deus em primeiro lugar. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Sabe, irmãos, cantaram Castelo Forte aqui, né? E eu não sei se o texto mudaram, atualizaram, mas, irmãos, Martim Lutero, quando estava indo em direção a Roma, e o objetivo dele ir a Roma é ser
investigado, questionado, sofrer uma inquisição, ele ser preso e morto. E Martim Lutero compõe esse lindo hino, e diz no seu verso original: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Olha que declaração de Martim Lutero, irmãos, colocando Deus em primeiro lugar. Mesmo se a Inquisição dissesse para ele: Martim Lutero, nós vamos prender a sua família, nós vamos matar a sua esposa e seus filhos, nós vamos queimar a sua casa, nós vamos destruir todos os seus bens, todo o seu rebanho, se você não negar a Jesus Cristo. Ele vai naquele caminho confiante que Deus está acima de tudo. Ele sabe que a alegria, por mais que ele ame a família, está em servir ao Senhor. Por isso, irmãos, devemos sim, e conforme Mateus 6,33, busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas à tua vida. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Devemos vivê-la. Segundo aspecto, para nós termos alegria no Espírito Santo, no ambiente da família, leve sua família, a começar por você mesmo, a buscar a face do Senhor. Leve sua família, a começar por você mesmo, a buscar a face do Senhor. Você tem orado pelo seu marido quando ele sai? Você, marido, tem orado pela sua esposa, se ela não trabalha, quando ela fica em casa? Você tem orado pelo seu filho, pelo estudo dele? Você tem orado pela sua filha? Você tem orado pelo seu avô, pela sua avó, pelo seu tio, pela sua tia? Irmãos, nós precisamos buscar a face do Senhor, não somente na igreja, não somente nas reuniões coletivas. Nós precisamos levar para a nossa família, irmãos, o hábito de buscar ao Senhor. No mês de maio você tem uma excelente alternativa. Nós estamos enviando para vocês, pelo nosso grupo da igreja, ali, recados de Deus para a sua vida, e um áudio de 4 minutos no máximo, de meditações pastorais sobre a família. Reserve isso. Irmã, se você está em casa, lavando a louça, pela manhã, pare um pouquinho, ouça o áudio, ore pela sua família, deixe a palavra de Deus entrar dentro de você. Meu irmão, se você está indo de carro para o trabalho, se você puder lá e ligar o seu sistema de áudio, deixe lá, deixe tocando, deixe ouvindo o áudio pastoral, vai abençoar a tua vida antes de você chegar no trabalho. Mas ministre, leia a Bíblia, ore pela sua família, ore pelas famílias da igreja, ore, porque a igreja é composta de famílias, e nós precisamos, irmãos, buscar a face do Senhor. Salmo 16:11 diz, o salmista: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Meus irmãos, a palavra de Deus nos alegra, a palavra de Deus faz com que qualquer depressão vá embora, a palavra de Deus faz com que qualquer tristeza, por qualquer circunstância ou mágoa, vá embora, porque a palavra de Deus é poder para consolar, é poder para animar, é para dar esperança, é para você vencer os obstáculos que a vida lhe impõe. Por isso, faça da palavra de Deus a sua companheira cotidiana. Separe um momento, mas busque a face do Senhor. É muito importante, irmãos. A família precisa parar um pouquinho. Talvez, pastor, como é que eu reúno meus filhos? Pastor, como é que eu reúno a minha casa com um entra e um sai? Os irmãos, Deus não vai dar sabedoria para evitar que cada um vá para um lado. Não, separe um pouquinho. Separe um pouquinho, meus irmãos, para que você separe seus filhos, ao eles chegarem em casa da escola,
Separe 5 minutos, desligue a TV, desligue um pouquinho aquilo que você vai fazer no computador, celular, 5 minutinhos. Pessoal, vamos ler o áudio, se vocês não leram, vamos orar um pouquinho, vamos orar pelo outro, pelos planos do outro, para aquilo que você está pensando, vamos orar juntos? Meus irmãos, precisamos, coisa simples, mas muitas vezes não é feito no âmbito da família. Por isso, irmãos, precisamos cultivar a presença de Deus nas nossas vidas e na família, a começar em mim. Não pense que vai começar no outro, comece em você. Deus, irmãos, Ele é íntimo nosso. Deus que sabe o teu coração, e você está aqui nesta noite, é o seu Deus, e você tem liberdade de entrar na presença dEle, porque foi Jesus Cristo que te deu essa liberdade, que conquistou na cruz do Calvário. Às vezes você fala, pastor, mas eu nem estou na igreja, não importa, mas você está aqui. Mas Deus é seu, Jesus Cristo subiu naquela cruz por causa de você, para que você tenha intimidade para com Ele, então se derrame na presença de Deus, que Deus vai fazer a diferença e mostrar quem Ele é na tua vida. Por isso, irmãos, precisamos a alegria no Senhor de poder unir a família, de poder compartilhar e gerar alegria na família. É isso que nós precisamos, é estar feliz. Em Filipenses capítulo 2, verso 18, é uma carta de gratidão que Paulo, ele escreve à igreja em Filipos, e como é bom, em várias oportunidades, Paulo diz, alegrai-vos, estejam vocês também alegres. Meus irmãos, os nossos cultos, por mais que muitas vezes a palavra seja uma palavra de correção, de exortação, mas ela deve gerar alegria em você, deve gerar alegria no teu coração. Por isso, irmãos, é muito importante nós percebermos isso. Talvez se eu pudesse dar um breve testemunho, como já falei outras vezes, o que é uma alegria, irmãos, o que é alegria no Espírito. Eu estava compartilhando esses dias com um casal que nós começamos o curso de noivos, e eu falei para eles o seguinte, eu falei que um dia eu estava indo para o mercado da Lapa, estávamos numa fase muito difícil, a nossa Kombi tinha sido roubada, e estava muito difícil mesmo, e a Judete disse para mim, os nossos filhos eram pequenos, e a Judete falou, o Arthur está com tênis furado. Eu saía cedinho para ir para o box do mercado da Lapa, e, irmãos, aquele dia foi um dos dias mais tristes que eu entrei naquele trem. Eu não tinha dinheiro para comprar um tênis para o meu filho. Eu estava naquele trem lotado, é como se não tivesse ninguém, só tivesse eu lá e com a minha tristeza. Meus irmãos, mas antes de chegar ao meu destino, na Lapa, Deus falou ao meu coração. Deus falou aquilo que de mais importante para os seus filhos não se compra com dinheiro. Meus irmãos, aquela tristeza que estava no meu coração foi embora. E eu cheguei lá no mercado da Lapa, regozijando no Espírito. Porque a minha solução foi dada? Não, porque Deus falou comigo. Deus me colocou na posição correta. Deus se importava comigo. Deus me aconselhou a não deixar de dar as coisas mais importantes para os meus filhos. Meus irmãos, aquela tristeza que eu estava sentindo gerou uma alegria que não dá para se explicar. Eu ainda não tinha o recurso para comprar o tênis do Arthur, mas Deus falou comigo, Deus me orientou, Deus me colocou os verdadeiros valores que eu estava se preocupando indevidamente. Busque as coisas mais importantes para o seu filho, não se compra por dinheiro. É essa alegria no Espírito que eu estou falando, meu irmão. É essa alegria que transcende as suas necessidades físicas e temporárias. São, irmãos, o agir de Deus na nossa vida que faz nós sermos alegres, independente das nossas circunstâncias, das nossas lutas que todos nós passamos. E por terceiro, e para finalizar a nossa mensagem, como famílias cristãs, podemos ser portadores de boas novas, de grande alegria para os nossos vizinhos e amigos. Sim, irmãos, famílias cristãs devem ser portadoras de boas novas. Essa mensagem está contigo,
está comigo, está com você, para ser entregue a alguém. E Lucas capítulo 2, verso 10, ao anunciar a chegada de Jesus, diz: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Meus irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus veio, Jesus Cristo veio cumprir o seu ministério, e o seu ministério é salvar aquele que estava perdido. Aquele ministério que salvou a minha vida, que salvou a tua, mas ainda há muitos que precisam ser salvos. Essa mensagem está comigo, irmão. Está com você, está com a sua família. Encontre uma forma de entregar essa mensagem. Encontre uma forma. Sim, trabalhe deliberadamente para que você possa transmitir essa palavra. Nós vimos o testemunho dado pelos Gideões. Eu não tenho poder, mas a palavra de Deus tem. E é ela que nós devemos transmitir. Não é você que tem poder, é a palavra de Deus que você vai encaminhar, que tem o poder de salvar, irmãos, mas nós somos esse instrumento de Deus. Por isso, irmãos, Atos capítulo 8, verso 8, nos diz que quando aquela mulher de Samaria, que Jesus foi encontrar no poço, irmãos, ao meio-dia, sozinha, um encontro único, aquela mulher gerou alegria na cidade. Aquela mulher, muitas vezes, separada, excluída pelo seu histórico de vida, agora conhece Jesus Cristo, a água da vida, e ela vai, e independente das suas lutas e do seu status, ela vai e entrega àquela igreja alegria, àquela cidade alegria. Houve grande alegria naquela cidade, encaminhada por aquela mulher. Eu encontrei um homem no poço. Esse homem é o Filho de Deus. Ah, meus irmãos, quanta alegria nós podemos gerar através das nossas ações, das nossas atitudes, às vezes simples, mas com poder que vem da parte de Deus. Jesus, irmãos, é a nossa única e verdadeira alegria, que nós devemos experimentá-la. Ah, aquele eunuco no caminho, quando Deus vai lá e leva o seu servo até lá, e ele entende, ele explica a palavra de Deus, que falava sobre Jesus Cristo, e ele diz: o que te impede? O que me impede de ser batizado? E o eunuco creu, e foi batizado, e diz o eunuco, que ele saiu dali, cheio de alegria, e seguiu o seu caminho, aonde o Evangelho chega, aonde Jesus Cristo entra, tem alegria no Espírito. Por isso, irmãos, as nossas famílias, as nossas casas precisam ser cheias da alegria de Deus. Nós, irmãos, devemos deixar de lado, irmãos. Às vezes nós temos tanto. Pela manhã eu compartilhei rapidamente uma pílula da palavra de Deus sobre isso, sobre gratidão. Às vezes Deus nos dá muito, tanto, mas ainda não é encontrada gratidão e alegria no Espírito pelo aquilo que o Senhor nos dá. Pare um pouquinho. Observe quando chegar na tua casa hoje. Na tua casa, faça esse exercício hoje, irmão. Você saindo daqui. Chegue na tua casa. Você vai acender a luz, você vai abrir a porta. Vai acender a luz e pare um pouquinho. Antes de entrar, observe. Você vai enxergar coisas. Seja grato ao Senhor, irmãos. Seja grato. Pode ser coisas temporais, mas seja grato. Aí você olha para sua esposa e agradeça a ela. Você pode fazer isso, meu irmão, hoje? Você pode fazer isso hoje? Renan, dá para fazer, Renan? Precisamos fazer, irmãos. Precisamos fazer isso. Minha irmã chegando em casa. Agradeça a Deus pelo seu marido. Agradeça a Deus pelos seus filhos. Agradeça, diga algo, diga.
Talvez você expresse com atitude. Talvez você faça tantas coisas, mas muitas vezes a palavra não vem. Mas diga isso, agradeça. Agradeça. Por isso, irmãos, é importante aquilo que o Senhor nos dá. Instrumentalizar a alegria no nosso coração e no meio da família. É muito importante. O agir de Deus, quando nós encontramos Jesus, a nossa vida é restaurada e transformada, a salvação é recebida. Nós devemos, irmãos, ultrapassar as lutas, as tristezas, os embates e mantermos alegria no Espírito em nosso coração. Nós precisamos, irmãos, falar de Cristo e vivenciar Cristo nas nossas vidas. É interessante que Rufus Mosley era um pregador americano no início do século XX, e ele diz que alguém perguntou para ele: Jesus Cristo riu? A Bíblia diz que Jesus chorou, né? Mas eu não encontrei que Jesus riu. Aí ele perguntou: não sei, mas certamente Jesus consertou a minha vida e me fez hoje rir. Então, irmãos, nós precisamos ter um sorriso largo. Nós precisamos expressar a alegria da salvação. Nós precisamos expressar, irmãos, o reino de Deus, porque o reino de Deus é nosso. A vitória sobre as lutas um dia virá completamente. Por isso, irmãos, a alegria no Espírito deve fazer parte da minha vida, deve fazer parte da tua vida. E a alegria no Espírito nós só podemos ter se nós aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador. As promessas que o Senhor nos dá é para todo aquele que crê em Deus, que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio, subiu naquela cruz para poder, com seu sacrifício, pagar o preço do meu pecado e do seu pecado, para que você possa ter perdão e ser aceito como filho de Deus. Essa é a verdadeira alegria que você pode ter. Não há preço nenhum, não há preço humano nenhum. O alto preço já foi pago para Jesus Cristo, por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero que você baixe a sua cabeça um minuto, enquanto a banda vem aqui se preparando para cantar a última canção. Mas eu quero orar para você, por você e pela sua família agora. Pode continuar sentado. Se você estiver com a sua esposa do lado, né, segure na mão dela, segure na mão dele. Se você está com a sua filha, seu filho, segure na mão dele um pouquinho. Se você está com outro irmão, faça um pouquinho. Vamos orar um pelo outro agora. Vamos colocar a sua família nas mãos de Deus. Que as mensagens desta noite falem no meu coração, para que essa alegria no Espírito nós possamos vivê-la dia após dia. Vamos orar, irmãos? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, porque um dia, Senhor, Tu nos tiraste, Senhor, do lamaçal do pecado, ó Deus, das trevas, e colocastes numa rocha, firmaste nos pés numa rocha, nos levaste ao Teu reino, nos colocaste na luz, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer por isso, mas nós Te pedimos, Senhor, nesta noite, Senhor, se nós estivermos, Senhor, colocando a ordem espiritual das coisas indevidamente, Senhor, nós queremos Te pedir perdão, ó Deus. Se nós muitas vezes colocamos outras coisas, inclusive a família, acima, Senhor, acima de Ti, nós pedimos perdão nesta noite, ó Deus. Mas que Tu, Senhor, ocupes o primeiro lugar nas nossas vidas, Senhor. Porque, Senhor, os recursos para que nós realmente amemos a nossa família, vem de colocar a Ti em primeiro lugar, ó Deus. Por isso, Senhor, venha sobre a minha vida, venha sobre a vida do Teu povo nesta noite, ó Deus. Senhor, haja para que, Senhor, a nossa vida não seja norteada, Senhor, com base nos problemas, as lutas desse tempo, mas a alegria no Espírito, ó Deus, para que nós possamos ver além das circunstâncias e poder nos alegrarmos com as verdades e promessas espirituais que Tu tens
para cada um de nós, Senhor. Pai, as famílias passam por dificuldades, Senhor, passam por luta, Senhor, mas Tu és o meu Deus, Tu és o Deus da minha família, Tu és o Senhor da minha casa, Senhor. Então, Senhor, nós podemos depositar em Ti todas as nossas súplicas, todas as nossas dores, nós podemos entregar a Ti com súplicas, mas, Senhor, ajuda-nos também a entregar com gratidão, com ações de graça, Senhor, e descansarmos no Senhor. Porque assim, Senhor, nós possamos no tempo certo ver o Teu agir, o Teu cuidado, a Tua salvação se completar na vida dos Teus filhos. Ajuda-nos a compreender isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver a alegria, Senhor, com os nossos familiares. Ajuda-nos a ser gratos, Senhor, pelos outros, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque essa é a Tua vontade. E ajuda-nos, Senhor, a expressar aos outros o motivo da nossa alegria. O motivo da nossa alegria é Jesus Cristo. Ele veio para mim, mas veio para muitos, uma multidão ainda que não o conhece, Pai. Ajuda-nos a ser instrumentos disso, Senhor. Transforma a nossa vida. Que, Senhor, o fruto do Espírito seja achado em mim. Seja achado, Pai, em cada um dos Teus filhos, Senhor. É a nossa oração, Senhor, com muita gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos louvar ao